Amigos do Saúde Digital, eu vou começar esse episódio aqui com uma frase de impacto que é atribuída a Steve Jobs, que fala que líderes são os inovadores, os demais são seguidores. Mas, para ser líder, para ser inovador, existem enormes desafios. Vou explicar aqui para você. Quem vende inovação, vende um produto, muitas das vezes, que não é conhecido, que não é validado, que é novo. Por isso que ele se chama de inovação. E quem compra uma inovação, principalmente quando se trata de empresas tradicionais, grandes empresas multinacionais, tem muita dificuldade em comprar essa inovação, pelos riscos que isso traz. Se é novo, não tem validação, o meu concorrente ainda não comprou, eu vou levar isso para o mercado, o que pode acontecer? Então, existe sempre essa dificuldade dos líderes inovadores vender produtos e serviços para aqueles que são tradicionais e muitas das vezes têm medo, falta de coragem ou o próprio arcabouço dentro da empresa que ele está não favorece essa aquisição de inovação. E aí a gente abre espaço para alguém conversar com esses dois mundos. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, da InnoScience, que é uma empresa que entende o lado das startups e entende o lado das corporates, das grandes empresas, e ela faz esse meio de campo para reduzir riscos, mitigar riscos das grandes empresas que geram ou que querem comprar inovação e para favorecer aqueles líderes, aquelas empresas, as startups que querem vender inovação. Meu amigo Dagoberto, é um prazer ter você aqui. Eu fiz essa introdução para explicar um pouquinho da InnoScience. Nos conhecemos bem, né? Já tem mais de um ano que a gente trabalha junto. A InnoScience foi a agente fundamental e chave para a SD Conecta fechar um grande contrato com uma farmacêutica multinacional. E nós vamos contar essa história da InnoScience, como essa ponte pode ser feita, que é o trabalho de vocês. Mas antes, fala o seu background aí pra gente. Legal. Lorenzo, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui contigo no Saúde Digital. Parabéns pelo trabalho, tenho acompanhado aí já há algum tempo e parabéns também pelo trabalho lá na SD, que vocês têm feito no ecossistema, um trabalho fundamental para o desenvolvimento desse setor de inovação na saúde. Tá? Então, para a InnoScience é uma satisfação estar aqui participando hoje, trazendo um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou empresário, sócio da InnoScience Consultoria. Nós somos uma consultoria especializada em inovação corporativa. Apesar de jovem, né, 41 anos, 25 anos de experiência corporativa já, né? Já fui executivo de grande empresa e estou nesse mercado de inovação aí há cerca de 10 anos, desenvolvendo, colaborando para os negócios das grandes organizações e fazendo com que essas empresas consigam alcançar os seus objetivos estratégicos, né? Eu acredito muito que a inovação tem esse papel fundamental de ser um agente de apoio à execução da estratégia de negócios, né? Ela não é um ente isolado, né? E ela precisa estar inserido dentro da capability organizacional para que a gente consiga ter bons resultados. Você começou, então, em grandes empresas? Você tem uma trajetória de... trabalhou onde? Eu trabalhei no mercado financeiro, trabalhei no Sicredi, desenvolvi a minha carreira toda lá, atuei tanto nas áreas de desenvolvimento de produtos, tecnologia, né, até ocupar posições de liderança aí na área de transformação digital, na área de estratégia, inovação, planejamento estratégico, né, e tenho esse background bem aprofundado dentro desse trabalho, atuando principalmente no desenvolvimento de projetos complexos, né. Tive a oportunidade também de fazer mestrado na França e na Espanha, né, uma extensão que a gente teve lá fora, e também fiz uma especialização na Alemanha em 2019, bastante importante também para esse processo do desenvolvimento de inovação.
Sensacional. Vamos falar então da InnoScience. Você é cofundador da InnoScience. Qual que é o trabalho da InnoScience? Então, Lourenço, eu tenho uma relação com a InnoScience bem interessante, porque eu fui cliente da InnoScience, né? Eu sou sócio hoje, um dos sócios da InnoScience. Nós somos em 6 sócios na consultoria. Estamos aí chegando a 45 colaboradores, né? Devemos chegar nesse número aí até o final deste ano. E eu tive a oportunidade de contar com a InnoScience na minha trajetória profissional, contratando a InnoScience para me ajudar a estruturar um desafio estratégico corporativo, tá? E a partir daí nasceu uma relação muito boa, de confiança, comigo e com os sócios fundadores, o Max e o Felipe, são os 2 sócios fundadores, criaram a InnoScience lá em 2006. Então a InnoScience é uma consultoria que já está nesse mercado há muito tempo, né, Lourenço? E numa época que a inovação não tinha a pauta que ela tem hoje dentro das agendas estratégicas, né, das diretorias, dos conselhos, e que ela não tinha todo esse arcabouço de possibilidades que nós temos hoje. O ecossistema de inovação ele vem avançando, ele vem crescendo e trazendo a possibilidade de desenvolvimento de novos veículos de inovação, né? Então, à medida que o ecossistema vem amadurecendo, a gente vem criando novas alternativas para tirar do papel as estratégias de negócio através da inovação, né? E a InnoScience teve a oportunidade de acompanhar toda essa trajetória. Isso é importante, né? Nós devemos ser, com certeza, aí, algumas das consultorias boutiques mais antigas aí dentro dessa temática de inovação, né? Nós, não por acaso, o Science faz parte do nosso nome, a gente busca trabalhar muito especializado dentro desse foco da inovação corporativa, atuando junto às grandes empresas e com um respaldo científico bastante forte também, né? Nós temos uma proximidade muito forte com a academia, tanto no desenvolvimento de trabalhos quanto de parcerias, né? A gente tem hoje aí parcerias com a IBGC, a gente tem parcerias com universidades em diferentes lugares, e até mesmo a proximidade dos próprios sócios, né, que atuam também na academia, desenvolvendo trabalhos e levando essa temática de uma maneira organizada e prática, né? Tá claro. Dagoberto, o que você acredita, antes da gente entrar nos casos, vamos falar de casos, né, de como que a InnoScience ajuda as grandes empresas a atingirem estratégias de negócio e como as startups podem ganhar mercado com a ajuda da InnoScience. Mas eu queria entender com você um panorama assim, histórico, onde que você acha que... Por quê? Quais são as hipóteses, as causas que a inovação ela é cada vez mais necessária em todos os segmentos da economia? Legal. Ótima pergunta, Lourenço. Eu tenho uma visão bastante ampla em relação a esse ponto. Eu gosto sempre de abordar que o primeiro aspecto que nós precisamos observar para o desenvolvimento da inovação é entender o contexto que nós estamos inseridos. Tá? Isso vale para qualquer setor da indústria. Nós precisamos entender o que está acontecendo à nossa volta. Nós temos aí uma expectativa de vida, né, falando aí na área da saúde, né, uma expectativa de vida que não para de aumentar, né? Nós devemos chegar aí em 2050 em cerca de 10 bilhões de pessoas no planeta. E aí a gente tem algumas perguntas complexas. Como alimentar essas pessoas, né? Como tratar da vida dessas pessoas, da saúde dessas pessoas. Nós temos um mundo cada vez mais conectado, né? Nós já somos 5 bilhões de pessoas com acesso à internet. Tá? Nós temos uma migração complexa acontecendo de povos entre o mundo em diferentes regiões. Agora, infelizmente, né, essas situações de guerra. Então, esse cenário todo que nós estamos inseridos... independente se eu estou aqui no Brasil, se eu estou na Europa, nos Estados Unidos, nós vamos, em alguma medida, ser impactados. E entender que isso também traz oportunidades é fundamental. Por quê? Porque nós precisamos, Lourenço, nós criamos novas necessidades. E para atender essas novas necessidades, nós precisamos de novas alternativas. Não é possível a gente... utilizar as velhas receitas de bolo para
resolver os problemas contemporâneos. Nós precisamos esperar os mesmos resultados. E esperar os mesmos resultados, exato. Então, a gente precisa buscar novas alternativas. E isso faz com que a inovação seja necessária. Não é nenhuma questão de diferenciação, é de necessidade. Tá? E nós temos visto aí também, dentro desse contexto todo, a oportunidade que está se criando à medida que o ecossistema de inovação amadurece com o próprio desenvolvimento da tecnologia. Tá? Nós temos setores muito bem estruturados em relação a startups que estão trazendo possibilidades que muitas vezes as empresas estabelecidas têm mais dificuldade de ter a mesma velocidade de implementação. Então, eu vejo que esse é um contexto importante que faz com que a gente precise olhar. Então, as situações não são apenas de ameaça, não são apenas de oportunidades, são de necessidades mesmo. Né? Nós precisamos entender esse contexto todo para a gente escolher a melhor estratégia, né? Você sabe, o nosso cliente é a indústria farmacêutica. Nós temos um produto que é um treinamento in company para o C-level, diretoria da indústria farmacêutica. A gente, numa dessas entregas para esse cliente, que é uma multinacional da indústria farmacêutica, parte do meu treinamento pela SD Conecta é conversar com os líderes, com o presidente, com os diretores, para sondar cultura, para sondar a mentalidade que está por trás de quem lidera. Né? Voltando na frase, líderes são os inovadores, os demais são seguidores. É impossível uma empresa ter e trabalhar inovação se os líderes não têm essa cultura, essa mentalidade. E aí eu quero chegar num ponto que, conversando com o presidente, perguntei para ele, os resultados do último ano para a sua empresa foram muito satisfatórios. Vocês estão batendo recorde de vendas. Eu fiz justamente para provocar, né? Aí eu falei assim, você acha mesmo que a sua empresa precisa inovar? E ele respondeu, é evidente que precisa, porque eu não tenho nenhuma garantia que os resultados repetirão no ano seguinte. Exatamente. Esse é o ponto. Exato. Há 10, há 15, há 20 anos atrás, as mudanças eram muito mais lentas. Então, se você está ganhando ali e os seus resultados estão bons, para que você vai mudar? Porque você tem todas as garantias que aquilo vai se repetir. Agora, hoje, né, e escutar isso era a frase que eu queria escutar, porque se esse cara que bateu o recorde de vendas está querendo que eu treine o time dele para inovação, mas se ele não acredita nisso, de nada adianta. Exatamente. Agora, a minha pergunta para você fala um pouco da cultura. Aonde está a importância da cultura dos líderes para a inovação? Legal. Esse é um ponto importantíssimo hoje dentro da temática corporativa, porque, voltando à questão de observar o contexto, né, Lourenço? Quem sabe nós tenhamos aí, muito em breve, a 5ª geração de pessoas que vão estar inseridas na mesma empresa, no mesmo ambiente. Né? E essa questão geracional, querendo ou não, ela faz com que a cultura da empresa se modifique absurdamente. Né? Nós temos uma geração que já está há mais tempo no mercado, né? Já tem um mindset estabelecido, e nós temos uma geração nova que está chegando, que traz provocações interessantes àquilo que já está estabelecido, né? Desafia o status quo. Então, trabalhar essa cultura de maneira que a gente consiga integrar esses aspectos distintos é um desafio para qualquer empresa, né? Para qualquer empresa, mas fundamental. Né? Hoje, nós precisamos entender, e é fundamental que a alta liderança compreenda a importância que ela tem em criar ambientes seguros para que nós possamos praticar inovação. E praticar inovação, nós viemos amadurecendo isso ao longo dos anos. Passou o tempo, quem sabe, de nós trabalharmos apenas a cultura na questão conceitual,
na questão de sensibilização. Isso é necessário, é importante. Mas nós precisamos criar ambientes que nos permitam colocar em prática processos de inovação, que possibilitem extrair o potencial máximo das pessoas e usar esse ativo dessa inter-relação geracional que nós temos dentro das organizações, para que a gente consiga ter resultados diferentes daqueles que nós tivemos até agora. Então, o desenvolvimento da cultura, ele passa por um processo organizado. Tá? Nós acreditamos muito na InnoScience, Lourenço, nessa questão de colocar a mão na massa. Né? Aí entra até conceitos científicos, a questão da andragogia, que o adulto aprende fazendo. Tá? Então, nós precisamos desenvolver um processo organizado para trabalhar a cultura de inovação de maneira que nós consigamos também medir o quanto nós estamos avançando, evoluindo com essa prática de inovação em virtude dos avanços que nós também estamos fazendo na cultura. Tá? E a cultura passa por uma questão de transformar a inovação uma capability organizacional que transcende gestão. A cultura não pode ser vinculada a uma gestão dentro de uma grande empresa. Se aquele CEO sair ou aquela diretoria sair, a inovação vai enfraquecendo. Ela tem que ser parte da organização. Ela tem que ter uma situação entranhada dentro da cultura da empresa, de maneira que no primeiro dia da pessoa dentro da organização, no onboarding do profissional, ele já tem essa compreensão e esse entendimento de que a empresa é uma empresa que incentiva, que desenvolve, que pratica a inovação. Perfeito. E agora vamos dar um double click, vamos contar a história da SD Conecta e eu sou um polo, né? Mas eu gostaria muito de que você contasse aí do desafio, como que foi, para a gente tangibilizar para a nossa audiência o trabalho da InnoScience, né? E eu tendo vocês aí como os apoiadores, os parceiros para isso. Legal. Bom, Lourenço, nós temos na InnoScience, a gente trabalha hoje com 4 serviços de consultoria, né? A gente trabalha com a estratégia de inovação, ajudando as grandes empresas a estruturar o seu processo de inovação. A gente trabalha com inovação aberta, conectando os nossos parceiros, né? O cliente da InnoScience sempre é a grande empresa, a empresa estabelecida, né? Então a gente conecta esses parceiros com o ecossistema. Esse ecossistema pode ser as startups, pode ser universidades, podem ser outras grandes empresas, outros parceiros. A gente trabalha muito forte também a questão do intraempreendedorismo, que é uma temática que vem ganhando muita força, explorando o potencial interno e trabalhando muito forte a questão da cultura, como estávamos falando, e a questão de novos negócios. Né? A estruturação de novos negócios para a organização que foge um pouco ao business atual dela. E dentro desse serviço de consultoria, essa parte da inovação aberta, o que nós observamos? Né? Nós temos um ecossistema cada vez mais maduro. Nós temos no Brasil hoje cerca de 18 mil startups. Né? Nós temos um ecossistema que está amadurecendo, onde as empresas estão observando que investir na startup, simplesmente investir, é insuficiente para o desenvolvimento das suas estratégias de negócio, né? É preciso ir além disso. E dentro desse contexto todo, nós tivemos, junto a um cliente, a necessidade de desenvolver um desafio voltado à parte de oncologia, que era aproximar a empresa desse público-alvo, né? Dos oncologistas. E dentro desse desafio nós encontramos vocês, né? A SD Conecta, que foi uma startup que abriu a possibilidade de nós colocarmos em prática o desafio de uma maneira que a gente conseguisse atingir esse público-alvo com respaldo. E eu vejo que esse é um ponto importante que vocês trazem dentro do ecossistema que vocês estão criando, né, Lourenço? Porque quando uma startup faz um relacionamento com uma grande empresa, um ponto muito observado pela grande empresa é exatamente essa questão do respaldo, da confiança, da capacidade de escalar aquele produto, aquele serviço que ela está buscando uma solução. Porque quando a gente chega na empresa, conectando a startup com a organização, a gente sempre está partindo ou de um problema, de uma dor que a grande empresa tem, ou de uma oportunidade.
né? Nesse caso, era um pouco dos dois, né, Lourenço? Nós tínhamos uma dor, né, da grande empresa, que era aumentar a comercialização dos seus produtos, e nós tínhamos uma oportunidade de fazer com que essa aproximação gerasse outras oportunidades de negócio para a organização. E essa conexão, através dessa conexão, a gente conseguiu criar um ecossistema específico de médicos oncologistas que se aproximaram da organização e têm acesso hoje a conteúdos relevantes, profundos, científicos, né, com o respaldo desta grande empresa, né, uma das maiores farmacêuticas do mundo, e de vocês que estão desenvolvendo esse trabalho. Essa parte médica, né? É bem isso, né? A dor da indústria era como eu posso atingir médicos através de outros canais. Eu já sei como atingir ele através da visitação, eu já tenho os números, eu já tenho os KPIs, isso não é inovação, isso eu já sei. Tem pouco espaço para mudança nessa vertente. Eu tenho um desafio aqui de atingir esses médicos de uma maneira digital, né? E a solução que nós levamos foi a Oncogram, uma comunidade de médicos oncologistas, peer-to-peer, entre pares, onde a gente convida, faz parceria com os Key Opinion Leaders, os médicos líderes de opinião, para eles serem produtores de conteúdo dentro da nossa comunidade, dentro da Oncogram, e criaram, de fato, uma troca de conhecimento, um relacionamento entre pares pautado na ética e na ciência. Então, oferecemos a estrutura tecnológica, que parece muito a uma rede social, com as features de uma rede social. Colocamos aqueles agentes ali-chave, que são os principais médicos do mercado, para falar de oncologia. E nisso a gente convida toda a oncologia e médicos que querem discutir casos para estarem nessa comunidade gratuitamente para os médicos. A indústria farmacêutica vem com o apoio institucional, com o patrocínio. Exato. Né? E a Oncogram, você vê que interessante, né? Não foi a primeira comunidade nossa. A gente já tinha outras comunidades estabelecidas, a maior delas na cardiologia, a Cardiogram. E quando chega esse desafio, a gente está preparado para entregar, para atingir essa dor do cliente, né? Então, esse é o ponto. Mas o que eu quero também destacar a importância dessa intermediação, porque esse foi uma negociação que fez aniversário. Foram 12 meses de negociação. É um contrato importante, é um contrato grande. Entendo que as grandes empresas são assim, mas esse trabalho, né, de fazer essa conversa entre os dois entes, entre a startup e o grande player que vocês fazem, é muito importante. Porque do outro lado da mesa, esse líder que ele tem uma pressão enorme. Cada vez mais a pressão sobre esse líder para inovar é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, o que mede ele geralmente não está associado à inovação. Ele tem uma pressão para inovar, mas o que está medindo ele é quantas visitas foram feitas no mês de agosto pela força de vendas. Sim. E o que eu vou entregar para ele não é visita pela força de vendas. Então, dá um bug na cabeça. Mas, peraí, então eu tenho que inovar, eu tenho que pôr dinheiro nisso. Mas no final do ano, para ver se eu vou ser promovido ou não, eu vou ser medido por quantas visitas eu fiz. Exato. É muito paradoxal, pessoal. E Exato. Só quem vive sabe disso, né? Então, assim, Exato. O cara tem uma pressão enorme para inovar. Pressão, tal, tem que inovar. Mas no final do ano, o KPI que mostra para ele é o tradicional. Exato. É o feijão com arroz, né? E aí que tá o desafio, né? Você fala, nossa, é muito bonito e tal, mas na hora de assinar o contrato lá, tem que trazer todo esse conhecimento que vocês fazem muito bem. Então, eu queria que você contasse um pouco disso. Legal. Interessante esse ponto, né, Lourenço? Porque nós fazemos esse meio de campo, né? E nós já conectamos aí cerca de 7.000 startups com grandes empresas.
São mais de 600 experimentos já realizados junto a essas empresas, desde que a gente desenvolveu esse produto, né, da inovação aberta com startups. E nós temos resultados interessantes. Eu acho que um ponto importante para trazer, né, que mostra o tamanho do sucesso que vocês tiveram também, nós temos alguns dados de mercado aí, segundo a 500 Startups, até o Gartner também mede isso, que a cada 10 desafios de inovação aberta entre grandes empresas e startups, menos de 2 hoje são escalados, viram negócios. Tá? Então, nós temos conseguido um nível de sucesso, vamos dizer assim, interessante, que a cada 10 nós temos conseguido escalar aí quase 5. Né, junto aos nossos parceiros. E isso se dá muito por um trabalho que para nós é fundamental, que é uma inovação disciplinada, tá? Ordenada, bem organizada, para que a gente consiga ter os resultados. E dentro desse processo, nós precisamos escolher a melhor alternativa. E aí o processo de scouting que a gente faz também, nós estruturamos para o público entender também, né, Lorenzo? Nós atuamos hoje com mais de 10 critérios para selecionar uma startup e para apresentar essa startup ao cliente. São mais de 10 critérios que a gente avalia dentro dessa questão, que vai desde entender quem é o fundador, quem é o time técnico, se essa startup já foi investida, se ela já foi acelerada por alguém, qual foi a performance dela em outros programas que a InnoScience desenvolveu, que ela teve a oportunidade de participar, né, caso ela tenha tido a oportunidade. Então a gente avalia diversos critérios para fazer uma curadoria e fazer essa disponibilização de startup para o parceiro. E depois disso, as startups ainda são desafiadas para o processo do pitch day, de ir lá apresentar, vender o seu peixe, né? Apresentar a sua proposta para a organização. E esse também é um processo crítico, porque nós precisamos preparar o executivo, que você estava falando, da grande empresa, para ele entender o contexto da startup. Quando ele está desenvolvendo um trabalho com a startup, é diferente. Daqui a pouco ele está desenvolvendo com um grande fornecedor que ele já trabalha. As startups, elas são, por características, especialistas em determinado produto ou serviço que segue avançando, se modificando e evoluindo constantemente. É um produto que nunca está pronto, muitas vezes. E isso é uma oportunidade interessante para a organização. Porque muitas vezes a grande empresa ela não tem a velocidade interna necessária para acompanhar o mercado com essas evoluções que a startup muitas vezes traz pronta para ela à medida que ela tem essa oportunidade de desenvolver um negócio. Né? Então, esse processo todo também parte no final, depois de selecionada a startup, num processo que a gente chama de imersão, onde nós ficamos lá 2 dias e meio sentados com o time da organização, o time da startup, o nosso time fazendo todo o trabalho de mediação para que a gente consiga desenhar uma proposta de piloto que vai ser executado, vai ser experimentado e geralmente esse experimento demora aí cerca de 3 a 6 meses, dependendo do setor, para nós validarmos hipóteses. Porque o que nós queremos nesse primeiro momento é isso, é validar a hipótese. Se a gente vai conseguir atingir os objetivos que estão sendo traçados pela organização, se a startup é suficientemente madura para entregar numa grande escala posteriormente. Tá? Os níveis de segurança que daqui a pouco precisam ser ajustados para um processo de escalada. Né? E aí a gente caiu nessa estatística aí dos 5, né? Então a gente foi... fizemos um projeto piloto de 6 meses, atingimos todas as metas, os KPIs que foram traçados em conjunto, isso é bem legal. Então, nessa imersão de 2 dias, foi sempre uma atividade exploratória para o que é sucesso para você, grande empresa. O que você pode entregar à startup? E os números foram definidos, os objetivos foram traçados, 6 meses para alcançar esses objetivos. Conseguimos alcançar esses objetivos, aí fomos para o rollout, onde que a gente passa agora, a InnoScience, ela não faz parte mais, agora é uma relação de fornecedor-contratante para rolloutar o processo e entregar. Rollout, né, é a implementação final, do processo, né? Final. A gente, quando chega nesse estágio, a gente fica feliz, né, Lorenzo? É sinal que nós fizemos o nosso trabalho também de conectar as duas pontas, e que teve êxito.
Né? Para nós é importante. A gente tem ido com muitas empresas além do piloto, além da experimentação. A gente tem acompanhado as empresas também no desenvolvimento de rollout, principalmente em desafios mais complexos. Né? Muitas vezes tu estruturar um desafio dentro de uma grande organização que envolve diferentes características técnicas, né? Se quiser um dar desafio. algum exemplo, citar exemplo. Posso dar um exemplo? Nós estávamos falando anteriormente aí até, né? Acho que um exemplo bem interessante, né? Nós temos um cliente que ele tem hoje no Brasil 140 mil torres de transmissão de energia. E hoje ele faz o monitoramento dessas torres de transmissão para garantir a manutenção dessas torres com o uso de helicóptero, com o uso de equipamentos que tornam esse processo mais caro. Tá? E nós testamos uma solução com o uso de drone para fazer esse monitoramento. Então agora nós fizemos esse monitoramento em algumas dezenas de torres e agora a gente vai estar fazendo o processo de escalada disso, né? Para toda a operação da empresa, paulatinamente, gradativamente, de acordo com também a capacidade da empresa e escalando isso. Esse é outro ponto importante. E quem está entregando o serviço de monitoramento via drone é uma startup. É uma startup. Essa startup faz o monitoramento e nós ajudamos no planejamento da execução desse rollout. Na gestão, né? Na gestão desse do projeto. Né? Isso. Faz todo sentido, você conhece as duas pontas. Exatamente. E agora, já que a gente já passou pelos casos, eu queria um pouco da sua visão assim, de mercado, como que você está enxergando o setor de saúde atualmente, como você pode comparar o setor de saúde no sentido de velocidade, de adoção de tecnologias, de cultura da inovação, de mentalidade das pessoas, de maturidade das startups, né? Quando você olha, enquanto InnoScience, que você está em contato com as duas pontas, tanto as startups quanto as corporates, o que você pode falar para a gente do mercado da saúde em comparação com os demais? Legal, Lourenço. O setor da saúde ele é um setor que ele é inovador por necessidade própria dele, né? Nós precisamos muito da ciência, da inovação para buscar alternativas que estão nos permitindo viver mais, né? Então, eu entendo que o princípio básico do setor de saúde é a inovação. Porém, essa inovação, a forma de fazer essa inovação está mudando. Né? O modelo ultraprocessado de pesquisa e desenvolvimento, que é um processo super importante, fundamental, ele é mais longo. Né? Nós vimos aí agora nesse processo da pandemia, nesse processo pandêmico que passamos, que nós fomos provocados a remodelar o nosso processo de pesquisa e desenvolvimento para sermos mais céleres e garantir que tivéssemos vacina, né, para salvar vidas. E o tempo que era feita uma vacina, em média, 8 anos, 9 anos, pelo que o pessoal comentava à época, se reduziu a 1 ano e meio, 2 anos, até conseguirmos ter uma vacina. Né? Então, esse processo em si, ele é fundamental e ele vem se modificando. Além disso, nós temos tido a promoção do ecossistema, as health techs, que cada vez mais vem evoluindo, vem crescendo. Só para te ter uma ideia, Lourenço, trazendo alguns dados, nós temos na América Latina cerca de 2.050, 2.100 health techs, tá, na América Latina. Cerca de 1.200 dessas health techs estão no Brasil. Tá? Então, o nosso país é um polo fortíssimo de desenvolvimento da inovação para a área da saúde. E, assim como outras indústrias, mas principalmente na área da saúde, nós temos visto o uso dessas startups em diferentes atuações dentro das empresas da área de saúde. E eu vejo o ecossistema amadurecendo. Eu vejo as empresas também amadurecendo para estarem mais abertas e preparadas para explorar esse ecossistema que está disponível. Tá? Nós temos, por exemplo, agora uma questão que está em voga e muito forte em todas as indústrias, mas até para trazer um outro dado importante, né? Uma pesquisa feita pela McKinsey estimou que a questão da IA generativa
pode trazer um impacto. Eles estudaram 63 casos de uso, tá? Só nesses 63 casos de uso, o impacto da IA generativa em produtividade e eficiência nas diferentes indústrias pode chegar a mais de 4 trilhões de dólares nos próximos anos, tá? Isso, só para nós termos um comparativo, o PIB do Reino Unido é cerca de 3 trilhões. Né? Então, nós vamos ter um impacto muito forte. E o setor de healthcare, no setor da saúde, é o terceiro setor que mais vai ser beneficiado com esse aumento de produtividade, tá? E eficiência. Ele fica atrás apenas do setor de varejo e tecnologia, se eu não estou enganado. Tá? Então, nós temos uma oportunidade gigante aqui, cada vez mais, de fazer com que a inovação tenha espaço dentro desse processo de conexão das grandes empresas com as startups. Eu vejo que o grande desafio é aquele que a gente falou anteriormente, né, Lorenzo? Passa pela cultura ainda. Né? Passa pela cultura. O Max, meu sócio, ele sempre fala, né, que é fácil dizer para um executivo de grande empresa que ele precisa inovar. Mas aí ele olha para dentro de casa e muitas vezes ele vê 2 filhos na escola, numa boa escola particular, uma casa financiada, um bom carro na garagem, ou 2 ou 3 também financiados. É difícil tomar o risco. Perfeito. Né? Para a gente colocar a inovação em prática. Então, nós somos levados, e é natural do ser humano, a um processo de defesa. Né? Então, trabalhar esse equilíbrio na mentalidade do executivo da alta liderança é um desafio ainda hoje. É um desafio. Né? Mas eu vejo avanços significativos. Né? Nós temos aí um processo cada vez mais estruturado e amadurecendo. Nós temos escolas de negócios que estão colocando esse assunto na pauta de uma maneira organizada e colaborando muito para esse processo. E o próprio desenvolvimento de ecossistemas, né, Lorenzo? Aí nós temos hoje no mundo aí, a gente pode citar 3 que são ecossistemas fortes, inclusive para o setor da saúde, como é o caso dos Estados Unidos, o caso da China, o caso de Israel, que também é um país que se posiciona como um país startupeiro. E nós temos esse ecossistema crescendo, e isso se reflete no Brasil. No Brasil, nós temos um avanço significativo de hubs de inovação importante. Pelo tamanho do Brasil, é fundamental que nós não tenhamos uma região em destaque. Perfeito. São Paulo concentra boa parte do contexto. Mas nós vemos avanços na região sul, a gente vê avanços na região centro, na região do Nordeste, criando polos de inovação que nos ajudam, né, a desenvolver essa questão. Agora, isso que você fala, né, da importância que trabalha na grande empresa mitigar esse risco. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, mas fala que uma grande nação ela se faz pela inovação e por instituições bem sólidas, instituições sólidas, bem geridas, né? Se você pegar a história, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, estava dizimado. Hoje é uma das principais potências. O que fez o Japão? Inovação. Se você pega a história da China, o que faz a China? Inovação. Estados Unidos, não precisa nem falar. Então, uma coisa é muito clara. Tenha inovando ou não esse gestor, a mudança ela só vem com a inovação. Não existe maneira de você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, exato. A mudança, o que vai de fato mexer o ponteiro da sua organização, da sua instituição, do seu trabalho, é a sua capacidade de inovar. Exato. Então, esse meio ambiente, né, e muito o trabalho que vocês fazem, contribui para que as pessoas começam a entender isso. E um pilar muito importante é a educação. Exato. O profissional entender o ambiente que ele está inserido e como ele pode inovar. A SD agora fundou a SD Escola de Negócios Médicos, onde a gente vai trabalhar 5 pilares: gestão, marketing, finanças, vendas e tecnologia, inovação, né? Legal. Para que o médico
possa entender que não adianta apenas ele cuidar da competência técnico-científica. Perfeito. Se ele não entender de negócio, se ele não entender de inovação, dificilmente ele vai conseguir mudar o ponteiro. E quando ele muda o ponteiro de todo um setor, do setor da saúde. Então, é muito agradável ter esse papo aqui com vocês, saber que vocês estão trabalhando nesse sentido de ajudar, né? Ajudar a azeitar essa engrenagem aí entre corporates comprarem inovação e a gente, as startups, as health techs ou qualquer outra empresa que vende a inovação. E o sonho da health techs é ser uma grande empresa, né? Exato. Quem sabe o meu sonho é ter um produto validado e ganhar mercado e fazer o IPO. Exatamente. Né? Então, Exatamente. isso é o que é o legal. Então, esse lugar que vocês ocupam é muito importante para esse ecossistema. E obrigado pela sua participação aqui. Lorenzo, eu que agradeço. Obrigado. Acho que tu toca num ponto fundamental que corroboro contigo, concordo, que é a questão de nós apostarmos cada vez mais na inovação e no empreendedorismo. Eu acho que todos os exemplos que tu destes em relação a países, né, são países que apostaram nisso. Criaram estruturas e ambientes propícios para o desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação. Nós acreditamos muito nisso também e ficamos muito felizes quando nós temos resultados tão positivos quanto esse que vocês tiveram. Desejo aí bastante sucesso nessa parceria da SD e que venham outras tantas aí. O papel que vocês vêm desenvolvendo é fundamental no ecossistema da saúde e quem sabe no futuro a gente possa ter uma nova parceria acontecendo. Tamo junto. Aí. Agora, enquanto startup, mas um dia eu vou estar do outro lado, hein? Eu vou estar comprando inovação da InnoScience. Vai ser um prazer. Obrigado, pessoal. Espero que você tenha gostado. Acompanhe a gente no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e manda seu feedback para mim. Fala se você gostou, se você não gostou, aonde você gostaria, o que você gostaria de ver aqui, que você sabe que eu faço isso aqui para você. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.